Alex? Acho que a gente escreveu. O Alex escreveu para ele. Essa Tem mesmo. tabela... Oi? Não, você já... Não, na verdade era um comentário meio dúvida também em relação a essa tabela que você montou, porque como eles, na forma como eles expõem essas transformações, né, e a relação entre mundo e humanidade, entre fim e mundo, me parece que também tem uma continuidade, quer dizer, como se cada uma desses pares de oposição, eles vão engendrando os outros, quer dizer, tem uma cadeia de transformação entre essas oposições, essas bifurcações. Quer dizer, não é que eles pegaram as possibilidades, enfim, as variáveis possíveis entre mundo e humanidade, mas eu acho que também, acho que só, assim, pelo que eu, da forma como eu organizei essa formulação que eles fizeram, né? Pensando os elementos que fazem a passagem ou essas bifurcações, né? Então, quando eles falam, eles formulam isso em termos de fim do mundo. E como eles falam de fim pensado em relação a um passado ou um futuro, quer dizer, eles estão falando, pensando nas faces empírica e transcendental dessas variações temporais, né? E aí eles falam, então um passado obscuro e violento da geração material, aí antropogênese e cosmogênese, um futuro doloroso de decadência e corrupção. Por outro lado, uma outra variação disso seria um passado de pura plenitude existencial ou um futuro de inexistência absoluta. Isso em relação a fim. E aí, em relação ao outro lado do mundo, eles falam em 2 registros, eu acho, que é um registro, eles falam de subtrativo e duplicativo, né? Subtrativo quer dizer tirando um dos elementos, ou duplicativo em que se coloca de uma forma, enfim, maior, sei lá, não sei se é o termo, mas eles falam, né, dessa disjunção entre humanidade e mundo, né? E essa disjunção, por sua vez, ela projeta uma conjunção que é uma retroprojeção, quer dizer, existe um movimento entre essas oposições em que um vai engendrando o outro, a partir do elemento temporal e a partir de uma disjunção, conjunção em relação a mundo e humanidade. Assim, não sei se está muito claro aqui, mas só para frisar que existe, que essas oposições aqui, elas estão todas interrelacionadas, quer dizer, é porque se formula um mundo sem nós, ou nós sem mundo, que se pensa um mundo antes de nós, ou um nós antes do mundo, quer dizer, né? Uma coisa que vai engendrando a outra enquanto possibilidade. Sim, tá tudo como... É porque eu penso uma comparação como se for como os mitos, né? Eles se transformam uns nos outros, eles não são Isso estanques, né? Mas é interessante porque ele junta o meio sul com essa ideia de que você pode falar de um mundo ancestral, dos arquifósseis, com essa ideia do wilderness, né, da selvageria, dessa imaginação de uma natureza totalmente intocada, né? Esse imaginário de uma natureza, de um mundo totalmente intocado como humano, pelo humano, né? E aí, por conta disso, de forma complementar, se essa natureza ela é triste, né, a humanidade é necessariamente desnaturante, né? Assim, o complementar disso em relação ao homem é que necessariamente a ação humana nessa natureza destrutiva, ou enfim, que causa uma modificação que é corruptora, né? Essa presença humana. E aí eu acho legal do livro que eles também mostram que tem uma construção, uma mudança dessa visão do wilderness, né? Que foi tanto vista em termos de um sagrado, de
enfim, algo que desperta afetos positivos, como algo que diz que, né, no extremo oposto, que tem essa noção de selvagem, né? E aí tem algumas referências interessantes também. Tem um filme que estava na mostra, seguindo nas referências Ah, filmográficas. Você chegou a ver o Problemas com eu a não vi. Natureza? Ué, o meu cartão acho que foi clonado, inclusive, pela amostra, e eu não consegui Nossa. mais ver nada. Quem puder ver esse filme, é um filme que saiu esse ano. E é uma momento da trajetória desse filósofo escocês, o Burke, Edmund Burke, que escreveu um Ah, tratado de juventude sobre o sublime, né? Essa ideia de um sublime que transcende o humano, né? Um sublime que tem essa função de wilderness. Só que ele tenta, isso já é um momento de velhice dele, ele se mete aí para os Alpes para tentar alcançar o sublime, para tentar ter essa experiência do sublime. E aí, enfim, tem que ver o que acontece ao longo do filme, mas vale muito a pena, é muito engraçado. Ver o que é como um trabalho de campo de um filósofo escocês nos Alpes, assim, ai, puxa. se lança nos Alpes para encontrar o sublime e fazer um trabalho de campo, é maravilhoso. Ai, quero ver. Chama Problemas com a Natureza. É, tem tudo a ver. Tem um filme do MUBI também, bom, que tem tudo, tem tudo a ver com o que a gente discutiu, que chama. Mas é meio. Não é tão legal. Chama Music and Apocalypse. Um filme alemão sobre uma cientista que está fazendo uns experimentos sobre mudanças climáticas e tal. Mas não é. E embora pareça estranha essa ideia de wilderness, dessa natureza intocada, isso não está muito distante. E aí eles fazem até referência a essa ideia enfim, dessa bandeira, né, de alguns movimentos de conservação ambiental. Isso não é nada ultrapassado. Não sei se vocês puderam acompanhar. Teve um caso super recente do movimento na Jureia, em que teve uma Ah, controvérsia forte em relação a isso, né? sempre tem, né? Sempre tem, É sempre maluco. tem. Em que eles queriam tirar as famílias de caiçara que estavam na área, um parque, acho que é parque estadual da Jureia, se eu não me engano, não sei se é estadual ou federal, não, é estadual. E aí a alegação era que essas famílias tinham que sair de lá, logicamente, porque a preservação de natureza da natureza não se conjuga com a presença humana. E aí, enfim, acabaram que eles conseguiram, né, provaram a ocupação tradicional desde o século XIX, no caso, ali na região, mas essa não é uma questão em nada superada, né? A própria É, e discussão desculpa, só para lembrar da não, aula do Eduardo Neves também, que eu acho que é uma questão que ele colocou também para a gente. não, é o próprio discurso do Bolsonaro, que são os caboclos que botam fogo na floresta, né? Quer dizer, mas, Exatamente. mas é claro, bom, a coisa do meia-sul não é uma. Quer dizer, ele não está falando de uma natureza intocada nesse sentido ecológico, né? Mas na ideia de que é um desafio de como imaginar um mundo independente de um sujeito. Quer dizer, o exercício é muito interessante, né? Porque é uma contraposição radical à coisa do Kant mesmo, né? Como habitar o mundo das coisas sem precisar dessa mediação, né? Sem precisar de representação, sem precisar de nada disso. E aí por isso que eles vão falar, bom, essa é uma filosofia do antropoceno, né, que ela só podia ter nascido no antropoceno porque diz respeito, quer dizer, o antropoceno acaba sendo o inverso disso, né? Porque mesmo o homem acabando na Terra, ele deixaria
a sua marca ali. E o Meia-Su quer ir ver lá atrás. Mas é um problema com esse problema, com a questão do antropocentrismo, né? Como acabar de vez com o antropocentrismo. Com essa coisa do correlacionismo, né? Acho que a gente podia falar um É, pouco disso. Que eu acho meio difícil, assim, acho que é uma discussão bem. Bom, é o tema do livro dele, né? Mas uhum, dessa relação entre pensamento e mundo, né? O ser e o pensamento numa correlação recíproca, que você não pode ter acesso às coisas se não for por meio desse pensamento. Quer dizer, agora, como fazer isso separadamente? Eu confesso que, é, embora seja uma experiência de pensamento que eu acho faz todo sentido, quer dizer, existe um mundo antes do homem e a gente pode pensar sobre, sobre ele, né? Evidentemente. Aí a coisa dos arqueofósseis como esses vestígios materiais desse tempo. Né? Tem uma ideia de retroceder a um passado em que essa anterioridade permite fazer essa sim, reflexão. Mas eu acho difícil, assim, acho a construção do argumento todo bastante intrincada. é. E Essa ideia dos arquifósseis, né? é, Você consegue, por, por índices, né, por sinais, recuperar uma coisa. Mas é interessante que depois o Eduardo e a Débora vão dizer que, na verdade, essa recusa radical do sujeito no Quem Também é Sul também é uma espécie de obsessão pelo humano, né? Você fala, uma obsessão porque você precisa, que é quase como a obsessão da wilderness, que é aquela coisa do filme lá do Champagne, né? Do menino que vai até um lugar que ele quer, que ninguém tinha ido, só que mesmo nesse lugar que ele foi, que é super selvagem, ele encontrou uma Kombi, né? Que ele começa a morar dentro, e aí ele morre, porque ele não sabia nada, não tinha nenhum conhecimento daquilo, porque para você sobreviver, né? Imaginar que você pode ser também o único homem a estar num lugar que nenhum homem foi, que é muita pretensão, assim, né? Para dizer o mínimo. E ele come a conhecer. planta errada, né? Ele Ele come, confunde. ele come a planta errada. E aí ele Bom, não é exatamente isso, mas me lembrou aquele filme do Herzog, do Homem-Urso, É, total, total. que é Ele é trágico, comido pelo urso. comido pelo urso. Comido pelo urso. Também pelo mito dessa wilderness. Mas o que seria esse deserto? Mas esse mundo ancestral, eu comecei só a ler o livro do Meia-Su, não terminei. Mas é pelo menos muito imagino. Aquela série de Marte, eu imagino um pouco o mundo ancestral do Meia-Su, que nem a imagem de Marte daquela série Away. Que você fica 8 episódios para ver os caras chegarem em Marte e acabou. É a Mas materialidade indiferente, né? O é materialismo autêntico é isso. a pura materialidade, né? Tem um trecho do livro aqui que eles falam assim, né? Anotei aqui o trecho e esqueci de colocar a página, mas é nessa parte que ele está falando sobre correlacionismo do Meia-Su, falando que esse mundo do realismo especulativo, né, esse mundo sem nós é independente de qualquer experiência anterior à descrição, atual ou virtual. Um mundo sem observador que se define apenas acidentalmente como a ausência de perspectiva. É meio desolador, assim, né? Eu fico com Não, essa total. sensação. Pra que chegar nesse mundo?
ancestral, né? Mas pior ainda a sensação desse livro do Bresser, né? Esse niilismo dele. Nossa, eu acho Que aí é né, o mundo depois de nós, né? é um mundo depois de nós, mas assim, com esse tom gótico, meio tudo é morto, tudo já tá morto, né? Sim. Que é diferente do Eisman, né? Que o Eisman ele vai dizer, não, ele tá achando bom o fim da humanidade. Porque finalmente o mundo vai. Ele fala, eles falam num movimento de extinção voluntária da espécie humana. Isso eu achei muito louco. Que é uma abstenção da reprodução nos anos 90. E esse é o tema de vários livros. Tem aquele outro que a gente tinha pensado aquele livro que a gente tinha pensado em colocar na bibliografia, ele tematiza um pouco isso, numa Ah, outra aquele chave, do do Rios. chinês. Uhum. Eu não sei se vocês conhecem essa, não sei se é trilogia ou tetralogia do Problema dos Três Corpos. É um escritor chinês, chama Liu Cixin, eu não sei como pronuncia, e é super interessante. Não queria dar spoilers no livro, mas essa questão do fim voluntário da humanidade é tematizado de uma forma que para a gente soa assim, um pouco inaudita, quer dizer, no contexto da Revolução Cultural Chinesa, uma ficção científica nesse contexto é super assim. Claro que vai Vamos numa acabar. uma outra chave, não é essa ficção científica, digamos, antropológica, como a Ursula Le Guin, que a gente vai ler, inclusive daqui a 2 sessões, se eu não me engano, né? A gente vai ler os despossuídos, Os né? Não, Despossuídos. daqui a 2 já. Mas Quem tiver interesse no livro quando dele. começou quando começou a pandemia, se falava muito disso, né? De um sacrifício humano para o mundo voltar a ser mundo, né? Isso também é muito comum na cultura pop, assim, é tematizado em alguns seriados, por exemplo, a ideia de um ataque terrorista biológico, a construção, sei lá, de um vírus, de uma pandemia para acabar com a espécie humana também, porque a espécie humana estaria acabando com a humanidade. Isso também surge em algo, eu já vi assim tematizado em alguns seriados. Sim. Mas o Bracer, né? Ele eu nunca li, só pelos autores, né? Mas ele vai falar que esses autores só estão falando de um tempo cosmológico profundo, né? Que é aquela história do Chakrabarti, né? Da geohistória. Essa coisa de te colocar, ou aquela apresentação do Edu, né? Que coloca o homem, né? Numa história que a existência humana se torna completamente desprezível, né? Esse exercício. Acho que isso tem a ver com esse hipernihilismo, né? Quão desprezível nós somos e que nós vamos acabar. Final do Homem Nu, né? Termina meio assim, vamos. Ele fala, não, mas o mundo começou sem nós e acabará sem nós. Então também não tem por que achar que o fim do mundo é o fim da humanidade, né? Porque aqui a questão é mais o fim da. Quer dizer, o que eles estão mostrando é impossível dissociar o problema do fim do mundo com o fim do nós, né? Quer dizer, todos os filmes que a gente viu, eles terminam, o mundo termina com as pessoas, né? Não é um. Oi, posso fazer uma sugestão também? Claro. Tem um filme que eu acho que é interessante, que é Interestelar, que é um Ah, pouco mais na eu temática, não vi. eu diria até do Jeff Bezos, assim,
e do Elon Musk, que é justamente buscar, depois do fim do mundo, né, buscar um outro mundo para se morar, né, um mundo que não é esse, porque a gente já destruiu esse, então a gente vai atrás de outro, né. O filme é muito bom, mas é basicamente essa ideia. Aí que seria o nós depois do mundo, né? E Quer aí dizer, seria um novo o mundo. mundo, o mundo acabou, então vamos buscar outras coisas. Sim. Tem E, um, tem um conto bonito do Philip K. Dick que chama O Planeta Impossível, que é naqueles Sonhos Extraordinários, que ele fala de uma mulher, uma velhinha que saiu da Terra porque a Terra se tornou impossível de viver, né? Meio que a Terra acabou. Aí ela vai fazer uma viagem, quando ela já está bem velhinha, para ela ver a Terra de novo. E aí acontece um monte de coisa, é muito legal. eu também pensei no filme Mãe, Ah, que sim, que é não tem recente. uma relação direta, mas depois com a explicação do diretor, né, mais ou menos a ideia que ele está colocando, assim, eu não vou, se bem que eu não vou falar mais que vai dar spoiler, mas enfim, junto com a ideia do diretor, eu acho que conversa também com essa ideia. Legal. O Mãe é da casa que vai sendo invadida, não é? Que tem uma mulher, que tem um Sim, É filho. uma robô, né? Uma mãe robô. Ah, é, não. Tô pensando em outro filme. não, é esse da casa que vai sendo invadida Ah, mesmo. é? Ah, É então é. que é uma mulher que vive com o marido, aí primeiro entram duas pessoas, e aí depois o marido ele é muito é, assim, legalzão, ele convida todo mundo para casa e muito hospitaleiro, só que a mulher fica sendo incomodada com isso, né? E aí as pessoas vão entrando e vão entrando na casa até que se torna uma multidão, e enfim, o filme ele vai ficando cada vez mais agonizante, assim. E eu diria bem forte, assim, o filme. Mas aí depois, com a leitura do diretor, ele faz sentido, porque quando você assiste assim, ele não faz tanto sentido. Mas depois faz um pouco mais, assim. Sim. Tem uma pergunta do Igor. Então, ó, o Igor está fazendo uma pergunta a partir de uma citação que está na página 30. Nada está na escala certa. Não se trata, portanto, de tempo, né? Mas de uma corrosão feroz do tempo e do espaço. Tá? Ele queria entender melhor como essa ideia de escalas é utilizada. Né? Então, o Latour está falando de desconexão no mundo atual, né? Uma sensação de perda do tempo e do espaço. Uma corrosão do tempo e do espaço. Nada está na escala certa. Porque a escala, não sei, eu precisava ver o que tinha antes, né? Tem uma discussão sobre o. Mas, enfim, a escala te dá uma medida, né? Te dá um parâmetro. O que ele está falando é que a gente não consegue mais medir o tempo, o espaço. Por exemplo, essa coisa, de novo, o Chakrabarti, né? Chakrabarti fala, na verdade, o tempo geológico é um tempo muito lento. Mas o que tem acontecido com a crise ecológica é que ele se tornou mais rápido. Então, certas coisas que a gente não
estava preparado para viver uma mudança de tempo e de espaço, agora a gente é surpreendido por isso, né. Eu acho que é um pouco por aí que eles estão falando, dessa corrosão do tempo. Depois tem uma nota, né, que ele vai falar sobre a aceleração do tempo, vê o den vê o denso artigo do Derrida, que não tivemos, e por causa, tempo para ruminar adequadamente. Veja-se também, aliás, Gaston, para uma exposição da crítica derridiana ao conceito metafísico de mundo e outros conceitos correlatos, bem como para uma defesa desse filósofo diante de críticas feitas pelo que Gaston chama de ecopolemistas. Bom, enfim. Eu acho que o parágrafo anterior, que fica na fonte reduzida, né, como essas observações que vão entremeando o texto, acho que é interessante, porque está fazendo referência a essa noção de hiperobjetos, hiperobjetividade, que remete aqui, no caso, ao Hans Jonas e ao Gunther Anders, né? Essa ideia de que existem objetos que ultrapassam, por sua escala temporal, enfim, né, e espacial, um tempo da vida individual, da vida coletiva. Quer dizer, essa ideia de estar fora da escala é porque também e aí o que seriam esses hiperobjetos, né? Materiais radioativos e dejetos industriais, ou aquecimento global e mudanças ambientais, por exemplo. Quer dizer, essas coisas elas vão perdurar além da vida humana ou da vida da humanidade, que seja. Então, a ideia de que isso está fora de um tempo ou das escalas espaço-temporais costumeiras, digamos assim, né? Essa ideia de que elas excedem a nossa temporalidade, enfim. E aí, só ler o finalzinho aqui desse parágrafo, diz assim, né? Registre-se que o Anders e o Jonas já haviam antecipado largamente essa ideia de desproporção radical, suscitada pela potência tecnológica moderna. Quer dizer, a causa disso, dessa desproporcionalidade da escala, né, está diretamente relacionada a uma questão tecnológica moderna, né? Desproporção entre causas e efeitos, ações e consequências, em um processo de deslocalização e perenização das ações humanas, do ponto de vista bem entendido de nossa experiência e imaginação, quer dizer, de tanto em relação à experiência, como também a possibilidade de imaginar o que seria isso. Né? Acho que essa questão da escala também incide na nossa capacidade especulativa, né? Acho que é por isso que isso é um mote central no livro. Tem o tempo muito longo, o tempo muito pequeno. E ao mesmo tempo parece que essas coisas estão em colapso, né? Elas estão em colapso. Quer ver, tem uma coisa que ele continua aqui, que é legal. Na página 30, depois daquela citação do Latour. Esse fenômeno de um colapso generalizado das escalas espaciais e temporais, o interesse contemporâneo pelos fractais não nos parece acidental, anuncia o surgimento de uma contiguidade ou convergência crítica entre os ritmos da natureza e da cultura, sinal de uma iminente mudança de fase na experiência histórica humana. De novo, a gente está vivendo esse colapso de natureza e cultura, né? A gente não consegue mais manter a bifurcação. A própria relação entre a finitude da espécie e a finitude individual, quer dizer, existe uma convergência entre essas duas escalas, digamos, a escala individual e a escala da espécie, né? Então, esse desarranjo também diz respeito, desemboca nisso que a Renata está falando, essa convergência, né? Você quer falar, Natália, que você está com o dedo assim? Natália, eu ia fazer um comentário que essa parte eu achei que ela se explica muito bem também logo no comecinho desse capítulo, que é lá pela página 19 aqui da versão que estava do PDF, que eles colocam assim, gerando em todos nós algo como a experiência de uma decomposição do tempo, que é o fim, e do espaço,
que é o mundo. Então, acho que quando ele coloca essas duas situações em relação ao fim do mundo, ele está falando dessas escalas, de como... É aquele negócio que a gente estava falando do antropoceno, né? Se você colocar a história da Terra num dia, os seres humanos chegam nos últimos 20 minutos, mas a consequência do que a gente está fazendo é de escala geológica, né? Então, Exato. ele fala Esse até colapso, de alguma né? geologização do tempo, não uma temporalização da geologia, né? Da moral, desculpa. Geologização da moral. Eu acho que tudo isso entra quando ele fala, seguindo isso que eu falei, né, do tempo e do espaço, como o fim e o mundo, o surpreendente rebaixamento das duas grandes formas condicionantes da sensibilidade ao estatuto de formas condicionadas pela ação humana. Então, acho que nesse comecinho esse primeiro parágrafo desse capítulo também ajuda. Não sei se só para mim ou para vocês também, mas ajuda a entender essa questão da escala e da noção de tempo e espaço, né? Que acho que está tudo misturado aí. Sim. Mas voltando para essa coisa do Bresser, né? Essa coisa esse hipernihilismo, essa pulsão de morte, quer dizer, ele fala que isso quer fazer disso uma militância, a ideia do fim da humanidade como uma militância. Mas é interessante que eles, né, apesar de eles estarem colocando tudo no mesmo plano, de ter uma horizontalidade, a Débora e o Eduardo, eles acabam se contrapondo a essas teorias. Isso que eu acho interessante, é um grande debate com isso, né? E eles retomam até esse Steven Shaviro, né, que faz uma crítica tanto ao Meiaçu como ao Bresser, né, falando de novo da obsessão pelo ponto de vista humano que se quer eliminar, né? E que acaba isso sendo um antropocentrismo às avessas, que retoma a tal bifurcação da natureza, porque no fundo retoma o projeto de encontrar aquela realidade primeira, sem nenhuma contaminação humana, né? Você vê isso na página 52. Eu acho que tem uma coisa legal aqui. A gente podia. Quer ver, nesse primeiro parágrafo, antes, só vamos ler esse parágrafozão, que eu acho que tem umas coisas interessantes aí. Ele fala assim: parece-nos, por fim, que o estabelecimento de uma descontinuidade máxima entre uma perspectiva sublunar e uma perspectiva supralunar, né, o que está lá longe, o que está aqui, é essencial para essas duas narrativas do mundo sem nós, pois ambas requerem e, de fato, defendem uma bifurcação da natureza no sentido consagrado por Whitehead, né, que fala bifurcação da natureza, na verdade, é entre as qualidades primeiras e as segundas, as que dependem da, do, da sensibilidade e as que são objetivas, né, objetivo e subjetivo. Aí eles continuam. Paul Ennis sublinha a oposição entre o cosmocentrismo cientificista no ar de Bresser e o geocentrismo relativista da filosofia continental francesa, né, ou alemã, ilustrado este, por exemplo, pela arca originária de Russell, o quadripartite de Heidegger, ou a Terra
A Grande Desterritorializada, de Deleuze e Guattari. Acrescentaremos a essa lista, claro, Gaia, Gaias, de Latour e Stanger, né, que é justamente porque Gaia é justamente o contrário dessa bifurcação. Né? Mas esse distanciamento entre a ordem cosmológica e a ordem antropológica, entre um tempo cosmológico profundo e um tempo histórico humano, né? Distanciamento que, no final das contas, ecoa de longe a distinção caduca entre natureza e cultura, justamente ao afirmar a preeminência englobante de uma natureza morta sobre algo que não deveria estar lá, a experiência. É justo que está sendo contestado empiricamente pelo colapso das escalas e estratos da realidade planetária. Isso é, pela metamorfose da espécie humana em agente geofísico maior. Então, quer dizer, ele está mostrando que essas teorias, na verdade, elas, elas estão indo na contracorrente do que o antropoceno está mostrando. Ainda que elas queiram, elas também sejam um sintoma do fim, né, que o antropoceno coloca. Aí, pois, quando deslocamos a polêmica do anticorrelacionalismo com o plano ecológico do sublunar, formulando a questão da relação entre pensamento e ser em termos de humanidade e mundo, reduzindo assim a distância entre a realidade como universo e a realidade como Gaia, podemos perceber quão irônica é nossa presente situação histórica, marcada por uma catastrófica objetivação desta correlação, isso é, pelo fato de que o pensamento humano, materializado como mega máquina do impacto planetário, efetiva e destrutivamente correlata o mundo, recobrindo os arquefósseis do passado remoto por espessas camadas de solo antropocêntrico. O concreto, o plástico, o asfalto, ricas no que serão os antropofósseis de um futuro talvez não tão distante assim. Quer dizer, os antropofósseis de hoje já são, né? O anticorrelacionalismo de Meia-Sul e outros metafísicos materialistas de sua geração soa, portanto, talvez em sentido contrário ao de suas intenções explícitas. Como um grito patético de protesto, se não como uma fórmula mágica de exorcismo, de negação, contra o poder sinistramente realizante do pensamento, ao menos em nossa modesta morada terrestre. Enfim. Karen, Acho muito bom esse trecho, embora acho difícil também, porque é isso, né? Eles fazem essa leitura e, de uma certa forma, eles mostram que os autores acabam, em particular o Meyasu, repõem aquilo que ele queria extirpar da análise dele, né? De certa forma é isso, essas intenções. Ele joga o bebê com a água do banho. Exatamente. Eu fiquei com uma
dúvida, curiosidade, se o Meyasu ou o Bresser, se eles escrevem ou já escreveram sobre antropoceno, o fim do mundo, nosso fim do mundo, tema, né, o tema do nosso curso propriamente, porque aqui eles estão falando do fim, quer dizer, eles estão especulando sobre isso, mas não tendo em mente, né, o antropoceno como questão, né, o problema deles é outro, embora de alguma forma expresse esse mesmo essa mesma inquietação generalizada, né, como fala o Eduardo e a Débora. Você sabe se eles escrevem sobre isso? Tem um espírito do tempo, né? Eu não sei. Boa pergunta, eu não sei. Eu acho que o Kentaro Meyasu é mais filosofão mesmo, assim, né, mas eu não sei, o Bresser eu não conheço. Eu não... É de 2007, os dois livros são mais da minha época. Um falando de extinção e o outro dessa ancestralidade. Um futuro distópico e um passado desolado, assim, passado sem nada, né? Inerte. Sim. Passado inerte, indiferente, um futuro completamente desolador, de morte, né? Extinção. Que é muito diferente da ideia de Gaia, né? Que é uma ideia de que tudo está vivo, né? Só que aí eles até contrapõem, interessante você lembrar de Gaia agora, porque eles falam dessa hipótese oposta, que é a tal da Medeia, que na verdade a extinção é causada por uma visão da Terra como não como um sistema homeostático, produz a destruição, a extinção da vida, né? Essa teoria, eu nunca tinha ouvido falar disso, não. Essa teoria Medeia. Esse Peter Ward, livro dele de 2009. Sim. Ninguém sentirá falta. Que é aí que eles vão falar da melancolia, né? Mas, enfim, semana que vem a gente vai falar mais das questões indígenas. Então a gente vai sair um pouco dessa coisa tão triste que a gente viu hoje, que é o niilismo, o fóssil, né, o mundo devastado. Essa futurologia contemporânea completamente triste, né? Indiferente. Outra coisa. Aí a gente vai entrar no mundo que tudo que tudo é movido na diferença, na relação. A gente podia falar os textos, né? Da próxima aula. Sim, sim. Vamos botar também no Classroom. Olhando aqui, bom, a gente tinha pensado, então, o final, continuar com o mundo por vir, né? Seguindo até o finalzinho dele. Isso. Tá, e aí tem alguns... Tem o texto do Roberto, né? Sim. Quase Extintos. E tem o Ailton, que eu acho que era legal. Que aí é um texto também fácil de ler, gostoso. Isso, acho que a gente podia selecionar esses, então, o final do livro, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo e o Quase Extintos, do Roberto, que é o convidado da semana que vem. Aí a gente coloca no mural também. Claro que tem a outra bibliografia complementar. Exatamente, pode ser quem lido. quiser. Eu gosto muito daquele texto do Valentim, sobre a entropia, sobre a entropia, que é a entropia produzida por esses... A entropia humana, né? Tem um texto do Mauro Almeida também sobre entropia, que é super bom. Difícil, né? Mas, enfim, dava para fazer uma sessão só sobre isso. Só sobre a entropia.
Levi-Strauss. Como diz o Levi-Strauss, a antropologia se tornou a entropologia. Antropologia. O Levi-Strauss é um teórico do fim do mundo, né? O final do homem não é. Do homem. Tinha gente com questão sobre o trabalho, eu não sei se, bom, uma hora dessas já foi, talvez tenha ido embora, quem colocou a pergunta sobre o trabalho. Somos 16 apenas. Mas se alguém dos que estiverem aqui quiser fazer alguma questão específica sobre o trabalho... Senão, no começo da aula que vem, a gente retoma. Ou escrever também, é isso, né? Eu tinha sugerido de escrever um parágrafo tentando formular a questão do trabalho, acho que isso também é um jeito de ir pensando no trabalho, né? Eu tenho um comentário que me surgiu agora, você estava pensando nele agora, eu não sei se está muito tarde para fazer ou não. Mas aí tá. Porque é principalmente a partir daquela nota, eu não sei que número vai estar aí, na minha edição é 31, que fala do 31? paralogismo da sensação, da indiferença pessoal ao apocalipse, devido ao fato de que, como todo mundo vai morrer junto, ele não me concerne a mim enquanto tal. Eu fiquei pensando que essa realmente é uma questão muito importante para todos os... Para a gente está na página 30, nota 26, desculpa, pode continuar. Que para todas essas teorias especulativas do fim do mundo, né, nas suas diversas versões aí, literárias, filosóficas, essa questão do fim do mundo e como uma extinção no nível, na escala da espécie, é fundamental. Mas eu lembrei de um comentário do professor Pedro Paulo, acho que foi numa das aulas de sexta, em que ele chama atenção para esse problema da extinção no nível das populações. Uhum. Como, pelo que parece, o fim do mundo que está, enfim, que parece que está se avizinhando e que está sempre entonando esse tema do antropoceno, não extingue a espécie. Ele começa a diferir populações, começa a extinguir populações e criar esse tipo de estratificação no nível da espécie. Quer dizer, enfim, então começa a criar esses estratos da espécie de populações sobreviventes e populações perecíveis. E, bom, aí talvez isso, não sei se seja mais inquietante, e talvez o Brassier e o Melasson só consigam pensar com essa espécie de indiferença nihilista, né, o fim do mundo, por não pensarem no nível por pensar no nível da espécie, não no nível da população, que não sei, acho que eu fico um pouco com o Pedro Paulo nesse sentido de que é muito escandaloso esse fim do mundo que acontece para certas populações e não para outras. E era isso que tinha me vindo. Assim. Essa citação do Gunnar Anders fala que tudo bem o fim do mundo, já que a gente vai morrer todo mundo junto, né? Só que não, né? Só que não morre todo mundo junto, né? E aí, pensando no... A não ser quando cai um meteoro. Estilo melancolia, mas... Mas mesmo lá no texto do Crutzen, né, ele linkava lá o que poderia conter, enfim, segurar as forças do antropoceno, seria um meteoro ou uma pandemia. A pandemia a gente poderia superar, né? Porque seria pior do que o homem. Bom, a pandemia a gente já viu que não reverte, não segura a situação. Será que um meteoro... porque essa noção de
acho que eles introduzem algumas vezes no livro aqui, de extrato e de estratificação, um pouco no senso de Deleuze-Guattari, como o fim do mundo, como essa coisa que, enfim, faria desabar todos os estratos. E talvez pensando dessa extinção e nesse fim do mundo, não na espécie, mas para populações, ao invés de desabar os estratos e de submeter tudo a esse plano igual, estratifique ainda mais. Crie novos estratos, né? Mais um nível de estratificação, seja esse da população suscetível e da população sobrevivente. Mas aí eu lembro da Stan Getz, assim, quando ela fala que Gaia é indiferente também, ela não é uma Gaia justiceira ou injusta, mas enfim, embora evidentemente o colapso vai atingir as populações menos favorecidas, evidentemente, ela coloca isso. No entanto, Gaia é indiferente, quer dizer, tanto Melancolia como no Anjo Exterminador são essas famílias burguesas nas suas casas lindas que vão sofrer o fim do mundo, no caso, não, enfim, do Anjo Exterminador, mas é isso, né? Uma história burguesa disso, né? Então, por um lado, eu acho que também tem essa questão, eu acho que você tem razão, essa coisa da estratificação, embora me faça lembrar essa questão que a Stan Getz frisa, né? Da indiferença, a intrusão de Gaia é indiferente às nossas questões, né? Mas eu